E aí, como é que você tá? Tudo certo? Mais um podcast do Mundo Incrível aqui no nosso canal do YouTube. Se não toda semana, quase toda semana, um convidado diferente. Na quarta passada, eu disponibilizei aqui um bate-papo super bacana no nosso episódio de número 20, trocando uma ideia com o nosso querido Flávio Siqueira, escritor, radialista, criador da Rádio Inverso, onde você também me escuta todos os dias às 19h, com reprise também pelas manhãs. E hoje eu tô aqui recebendo um convidado super especial, que acima de tudo é um amigo que eu tenho desde mais ou menos, olha, não vou conseguir puxar aqui na memória, que eu sou péssimo com datas, mas eu conheço o nosso convidado de hoje desde a quarta série. E desde então a gente mantém uma amizade muito bonita que eu levo para minha vida. Já faz alguns anos que a gente está distante fisicamente, mas emocionalmente, sentimentalmente é um amigo que eu sempre tenho próximo, que é o Felipe Reis. Sim, grande Felipe que é formado em nutrição, pós-graduado em nutrição esportiva, fazendo pós-graduação em fitoterapia, servidor público em Balneário Camboriú e atende também em consultório particular. E que recentemente, há mais ou menos uma semana, algo em torno disso, tá com um cachorrinho, um companheiro, que é o Lucky, ou Luck. Aí o Felipe vai poder me dizer melhor como é que pronuncia o nome desse novo companheiro. Felipe que vai falar hoje aqui com a gente, dentre tantas coisas, sobre nutrição, sobre alimentação, corpo saudável, veganismo, vegetarianismo, assuntos que, acredito eu, pelas pessoas que acompanham o meu trabalho, você que segue o meu trabalho nessa linha de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nessa busca por se espiritualizar, muitas vezes entra nesse dilema, né? Como carne, não como carne, quais são os benefícios, quais são os malefícios. E eu acho que esse bate-papo com o Felipe, que é um cara de coração enorme, muito bem esclarecido, excelente profissional, pode agregar bastante. Felipe, muito obrigado por disponibilizar um tempo aí para trocar uma ideia comigo. Fala, Antônio, tudo bom? Eu te agradeço aí o convite de participar desse projeto do Mundo Incrível, que tu sabe que eu conheço desde o início, de maneira indireta, né? A gente sempre teve conversando sobre várias e várias coisas, e eu lembro lá, meados de 2015, 14, até antes, você sempre falou para mim do Mundo Incrível, um projeto muito bacana, e fazer parte agora, contribuir, né, com um pouco do meu conhecimento, é muito legal. Muito grato, viu, pelo convite, pela introdução aí. Espero poder também conscientizar as pessoas, poder passar um pouco sobre alimentação, um momento em que vivemos de pandemia, se fala muito sobre alimentação saudável, o que fazer ou o que não fazer, né? Então é sempre importante, acho que é um assunto que é de interesse global. Todo mundo sabe da importância da alimentação. Então fico muito, muito feliz aí de fazer parte. Muito obrigado. Tem aquela velha máxima, né? Já podemos começar assim. Somos aquilo que comemos, Felipe. O que tu acha dessa frase? De fato, aquilo que a gente come é aquilo que vai transformar no nosso corpo, né? Então se você quiser ter um corpo saudável, se sentir bem, você tem que se alimentar bem. E a outra máxima também é verdadeira. Uma alimentação ruim, inevitavelmente, trará malefícios. Sem dúvida. Como é que a gente poderia classificar uma alimentação saudável? Como é que eu sei que eu tô comendo bem? Porque a gente tem alguns entendimentos bem clichês, né, bem senso comum, que sei lá, fritura demais faz mal, refrigerante não ajuda, mas como é que eu posso entender uma alimentação saudável? Existe um padrão de alimentação saudável ou isso é muito particular, varia de pessoa para pessoa, por isso o papel tão importante da nutrição e de um acompanhamento? Então, a pergunta é bem interessante, porque assim, existe sim um, digamos, padrão que se encaixa a praticamente 90% das pessoas. Então, assim, a chave é a variedade. Variedade e equilíbrio. São duas palavras fundamentais na alimentação. Você ter uma variedade alimentar consumindo todos os grupos alimentares, a princípio, né?
Então, proteínas, carboidratos, lipídios, gorduras, vitaminas e minerais. Então, com uma variedade alimentar, 90% das pessoas saudáveis, né? Falando de pessoas saudáveis, teriam uma vida saudável, levando em consideração quantidade e qualidade. Então, variedade e sem excessos. Tranquilo. Existe, claro, pessoas doentes, pessoas que possuem patologias, pessoas que têm doenças de base, doenças genéticas, doenças herdadas ao longo da vida, que você precisa fazer uma alimentação diferenciada para aquela condição. Isso é fato. Mas tirando esse grupo populacional, uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes adequados, seria algo considerado saudável, né? Saudável é uma palavra assim que ela é muito ampla, né? Que é saudável para uma pessoa pode não ser para outra. Então não tem como você caracterizar certinho isso. Por isso que é importante você procurar a ajuda de um profissional para ele fazer uma boa avaliação, né? Ver certinho se está faltando alguma coisa, fazer exame se for preciso. Mas a base é essa, sabe? Variedade, frutas, verduras, legumes. Com isso aí você consegue se manter uma pessoa considerada saudável. E o quanto que essa alimentação saudável, ela influencia no nosso aspecto psicológico, assim, no nosso bem-estar emocional? Porque deixa eu usar um exemplo meu, assim. Semana passada eu tive que fazer uma viagem meio que de última hora, e aí viajei na quinta noite, fiquei sexta na função, cheguei cansado em casa no dia seguinte, e nesse meio tempo eu comi um pastel gigante frito, comi um lanche quando cheguei em casa, comi um salgadinho no caminho quando eu tava no carro, e cara, no domingo eu não conseguia nem pensar nesses alimentos, porque eu tava me sentindo assim, que eu tinha feito um mal pro meu corpo. O quanto que tu acha que manter uma alimentação, eu não sei tu, e eu não sei se isso é uma coisa das pessoas no geral, mas eu percebo que, por exemplo, no verão, eu tendo a me alimentar melhor. Eu como mais salada, eu como mais fruta, e já no inverno eu dou uma relaxada, sabe? Eu vou comer uma pizza, eu vou comer tomar um chocolate quente. É normal isso? E o quanto que influencia uma alimentação saudável nesse aspecto psicológico? Legal a sua pergunta, olha só. Isso é bem comum, tá? O que acontece no inverno? No inverno nós já ficamos mais parados, né? E o nosso corpo é como se fosse algo relativamente fisiológico, ele necessita de um aporte calórico também. Você sente vontade de comer mais esses alimentos calóricos. Por isso que você citou pizza, chocolate quente, hambúrguer, alimentos com uma densidade energética maior. Então por isso que acontece as pessoas talvez engordarem mais no período do inverno. Primeiro porque a mobilidade diminui, né? Você fica com frio, fica mais em casa, fica mais fechado. Diminui o consumo de água também, muitas vezes. E acaba optando por esses alimentos mais gordurosos, que têm maior valor energético. E voltando ao teu exemplo ali, que você comeu e depois você se sentiu um pouco mais pesado, isso também faz parte, porque a gordura ela demora mais para ser digerida. Então os alimentos gordurosos, eles tendem a ficar mais tempo no estômago. Então você fica, digamos, se sentindo um pouco mais empachado, né? Estufado com esses alimentos. Isso é algo característico. O que é o ideal? O ideal é claro, você não precisa fazer uma restrição total desse tipo de alimento, mas você sabe moderar eles, né? Um pedaço de pizza não é uma pizza inteira. Uma vez por semana não é todos os dias. Claro. Eu converso bastante isso no consultório, para as pessoas entenderem que elas não vão simplesmente nunca mais comer determinado alimento. Elas vão aprender a comer esse alimento. Então, comer de uma maneira adequada, né, uma quantidade adequada, em períodos adequados, qual é o melhor momento para se consumir ou não se consumir, né? Aprender a ter esse controle, né? Isso é algo que até já vou fazer um link
disso, que existe muito essa falta de controle às vezes, sabe? Porque existe muita relação de emoções com alimentos. Perfeito. Quando tu vê, aquele dia que você tá estressado, você come sem perceber, né? Tem pessoas que se chateiam com alguma coisa e acabam ali tendo na comida o seu apoio, digamos assim, e aí acaba comendo excesso de alimentos doces, muitas vezes, né? Uma queixa bem comum. Não consegue uma quantidade adequada, come uma barra de chocolate inteira de uma vez só, sabe? Algo assim, como se fosse uma compulsão mesmo. Isso é algo que acontece no dia a dia, tu percebe, assim, conversando, você vê que existe muito essa parte emocional, tá? E acredito que muitas vezes precisa de um apoio que não é nem só do nutricionista, né? Sim. Então, um apoio psicológico, né? Toda uma equipe em volta, exatamente para poder dar o melhor tratamento para essa pessoa. Porque muitas vezes a gente acaba projetando na comida, né? Comer, para mim, é uma coisa muito boa, é um grande prazer, mas eu já percebi em mim, eu não acho que eu tenho uma compulsão alimentar, por exemplo. Conheço algumas pessoas que sim, e elas falam abertamente, olha, eu tenho uma compulsão alimentar, se tá tudo bem, eu consigo comer legal, mas assim, se tem alguma coisa desregulada na minha vida, eu projeto na comida. Né? Eu como mais, como pior, é como se fosse é como se visse na comida um equilíbrio, né? A coisa não tá tão legal, então eu vou comer bem para dar uma elevada. Ou tá tudo dando muito certo, eu vou comer para comemorar. Tem essa compensação, não tem? É como se fosse um sistema de fuga, né? Cada pessoa às vezes foge para algum lado, né? Então, existem pessoas que acabam fugindo para drogas e tal. Tem pessoas que fogem para comida. Então, às vezes é ansiedade. Ansiedade é algo muito comum é uma reclamação muito comum de consultório, tá? De ansiedade. A gente tem que avaliar a ansiedade que acaba, sem nem perceber, come 10 vezes mais que o normal. A pessoa às vezes vai perceber depois que comeu tudo. Então, e os transtornos alimentares é algo que hoje em dia, antigamente se falava muito em bulimia, né? Pra quem não sabe, quando você come vomita. Anorexia, quando você tem uma restrição de comida, você simplesmente não come, se vê gordo sempre, né? Mas hoje em dia já tem vários outros, em torno de 8 ou 9 transtornos, até nem lembro todos para falar aqui. Mas tem também aquelas pessoas que são magras e se veem muito fraquinhas e são fortes, né? Na verdade, vigorexia, né? Pessoas que têm aquela estima pelo corpo. E existe também outro distúrbio que é por alimentos saudáveis, o excesso, sabe? O excesso por alimentação saudável, aquela coisa de que tudo que eu como vai me fazer mal, então tem que ser tudo 100% orgânico, porque se não for orgânico eu vou ter alguma doença, alguma coisa assim. Isso também já é tratado como um distúrbio. Eu não conhecia esses termos aí. Vigorexia, é isso? Vigorexia é quando você é uma pessoa super forte, né? E você se acha super magro. Então é só quando você está em busca de um corpo talvez que é inalcançável para algumas pessoas, né? Existe um padrão de corpo que, por exemplo, você me conhece há quanto tempo? 20 anos, né? 20 anos atrás eu era magro. Eu sou magro. E talvez daqui 20 eu vou continuar magro. Eu tenho um perfil magro. Meu pulso é super fino. A canela também. Então eu tenho essa estrutura óssea. Sim. Enquanto outras pessoas têm uma estrutura óssea que são um pouco mais larga. E elas vão ser um pouco maiores, mais pesadas, né? Então por isso que a gente tem um padrão de normalidade de peso. Né? Então uma pessoa de 1,70m, não são todas as pessoas de 1,70m que tem que ter, por exemplo, 68 quilos. Claro. Não, algumas vão ter 72, outras vão ter 65, outras vão ter 75. E tudo isso vai estar dentro de uma faixa de peso que é considerado normal. Claro. Isso eu falo bastante também na clínica, as pessoas também terem essa autoconsciência, né? De que existe uma normalidade, que você tem um biotipo, né? Isso não significa também que uma pessoa que é obesa, ela vai ser sempre obesa, não. Mas existe dentro de um peso considerado normal e saudável,
um patamar. E que se ela tá ali naquele patamar, ela é uma pessoa com saúde. Entendeu? Claro, não é nem tanto o peso, né? Claro que quando a gente fala de obesidade, a gente fala de um distúrbio, de uma compulsão, de uma série de outros fatores que provavelmente tá ligado a algum fator psicológico, mas não necessariamente é o peso que tá ali na balança do mercado, né? Tem muito mais coisa envolvida. Essa é uma visão muito diminuta do corpo saudável ou não. Mas assim, eu não sei como é que tu enxerga isso, mas a gente vive numa sociedade que tem alguns padrões que são bastante doentes, e essa busca do corpo ideal é porque tem um padrão, né? O corpo ideal que é considerado bonito para o homem e o corpo ideal que é considerado bonito para a mulher. E de alguma forma, direto ou indiretamente, a gente está sempre tentando se adequar a esse padrão. Tu tem um fluxo de pessoas que te procura primeiro num discurso de quero uma alimentação saudável, mas em contrapartida tu consegue perceber que é em busca dessa realização do corpo ideal ou não é tanto assim? Tem dos dois jeitos, né? Tem o pessoal que busca o corpo perfeito, perfeito entre aspas, né? Claro. Que quer, acha que gostaria de tirar só aquela gordurinha, aquela coisinha assim. Uhum. E até eu vou fazer um parênteses aqui, que tem um amigo meu que ele é fotógrafo, uhum. E ele fotografa pessoas, celebridades, assim, Uhum. bem conhecidas, que são musa fitness, aquelas coisas todas, né? Uhum. Não tem uma que não faça Photoshop. Então, o que isso significa? Que aquilo que você vê na foto não é verdade, entendeu? Então tu já tá se comparando com algo que não é real. Que louco, né? Você busca um objetivo que na verdade não existe. Existe muito Photoshop. E ele me falou assim, não tem nenhuma. Umas usam mais, outras usam menos. Mas todas usam bastante Photoshop. Então, só que abrir esse parênteses pra gente ver como a visão ela é distorcida, né? Uhum. Sim, gente. E voltando pra tua pergunta, sim, tem algumas pessoas que procuram, sim, claro, por motivos de estética, né? Motivos de estética. Mas tem pessoas que procuram realmente, assim, só para ter uma alimentação mais adequada. Às vezes elas estão dentro do peso, estão bem saudavelmente, não tem nenhuma doença de base, os exames estão bons, mas elas querem dicas, ver o que mais que elas poderiam fazer para poder se alimentar de uma maneira mais adequada. E aí a gente conversa e vai vendo o que pode ser feito. Sim. A gente consegue incluir de alimentos, né? Como incluir esses alimentos, algumas receitas também. Sim. É bem bacana ver que a pessoa tem uma certa importância, né? Sim. Sem dúvida, precisa essa sensibilidade, né? Para poder tratar o ser humano, não só o alimento em si. Mas eu queria te perguntar um negócio que eu tenho bastante curiosidade. Tu falou agora e eu concordo, que normalmente quando é inverno a gente até a água toma menos, né? E qual que é a importância da água? Porque assim como tu falou de um distúrbio ali, que agora também não vou me lembrar da expressão, de pessoas que têm aquele certo milindre de comer tudo natural, tudo orgânico, é um fato que hoje os nossos alimentos, eles estão muito mais contaminados de certa forma, com agrotóxico e tal, do que em outrora. E até a água, aqui em casa eu peço já faz uns 3, 4 meses, antes eu era meio roots, assim, tomava água da pia mesmo. E sempre foi uma reclamação aqui em casa com a Dani, que é a minha companheira, que, pô, essa água tem gosto, essa água tem cheiro. E aí eu falei, não, beleza, então vamos lá, vamos comprar uma água da fonte, né, daquelas distribuidoras, e desde então a gente pede a água. Hoje mesmo, mais cedo, chegou um galão aqui de 5 litros de água. Mas assim, quanto que a gente precisa de água? O quanto é fundamental em uma dieta saudável, dentro daquele padrão que tu falou de alimentação saudável, o consumo de água? Os 2 litros, os famosos 2 litros de água por dia. Assim, você consegue uma conta mais específica de 1,5 ml por caloria. No fim, vai dar mais ou menos uns 2 litros, tá? Resumindo, tem algumas contas mais específicas, né? Principalmente quando você vai trabalhar talvez com um atleta, que muda um pouco o sistema da hidratação. Mas no geral, fica na faixa dos 2 litros, 1,5 litro, 2,5 litros. Vai variando um pouquinho conforme o peso da pessoa e a dieta.
Mas o que eu ia te falar que é importante? 80% do nosso corpo, mais ou menos isso, é água, né? Então, assim, para nossas células trabalharem bem, precisa de água, precisa estar hidratado. Então, se falta água, uma das coisas que é fundamental e que é uma reclamação muito constante é constipação, dificuldade para ir no banheiro. Uhum. E geralmente, o que tu percebe na dieta? Falta fibra, que é importante, falta água e falta exercício. Então, assim, sem água, não adianta. Eu até falo, eu tô montando um cardápio, um cardápio rico em fibras. Mas você precisa tomar água. E se você não tomar água, você pode ficar ainda mais constipado. Então, inúmeros outros fatores, né? Desidratação também. Por exemplo, se você tá com sede, você já tem um primeiro sinal de desidratação. Então, por isso que a pessoa tem que se policiar, né? Às vezes eu comento, tem vários aplicativos que lembram você de tomar água, de repente coloca eles aí, baixa um deles e programa, ou coloca no despertador, deixa uma garrafinha de água junto. Às vezes eu falo, faz uma água saborizada então, sabe? Pega uma água, bota meio pepino, coloca umas rodelas de laranja, uma rodela de abacaxi, vai tomando ao longo do dia, né? Então, assim, existem várias estratégias. O que não pode é ficar sem tomar. Tá, e aquelas que pessoas... realmente atrapalha no funcionamento. E aquelas pessoas que falam, eu não sinto sede, é por isso que eu não tomo. É uma questão de hábito? Hábito, essa é a palavra-chave, é hábito. Hábito. Talvez não sente sede de água, mas está tomando algum outro líquido no lugar, né? Eu conheço gente que não toma água, toma Coca-Cola, refrigerante. A gente tem um amigo em comum, que é um amor de pessoa, que ele me disse certa vez que não tomava água há 5 anos. Eu falei, não consigo acreditar nisso. Ele tomava só suco, era viciado em suco. E o efeito a longo prazo no corpo dele, o que acontece? O efeito a longo prazo pode ser uma glicemia alterada, né? A gente pode dizer que pode levar a um diabetes, né? O excesso aí de açúcar, principalmente que tem nesses sucos prontos de caixinha, também nos refrigerantes, perda de massa óssea, né? Gastrite, muitas vezes pode ter uma certa gastrite pelo refrigerante também. Então, assim, o ideal mesmo é ter um consumo de água, tá? Um suco natural, pode ser consumido um suco natural? Claro que pode, não é isso que vai atrapalhar, desde que você tome a água numa quantidade adequada. Sim. Tá, e a Coca Zero? Desmistifica pra mim a Coca Zero, porque a namorada do meu irmão, ela, não vou te dizer que ela caminha pra ser musa fitness, mas é quase isso. É uma pessoa que treina muito forte, tem uma alimentação extremamente restrita, ela pesa a comida dela, o prato dela, pra ver as gramas e tal. É um negócio que eu nunca tinha visto, assim. E dá pra ver no corpo dela que essa alimentação e esse foco, esse treino tem um resultado. E ela falou, não, a gente foi num restaurante uma vez, ela montou um prato cheio de alface, tomate, olha, era a folha que parecia uma floresta no prato dela. E ela pediu uma Coca Zero. E eu falei, mas tu vai tomar Coca Zero? Tipo, tu vai comer um monte de coisa aqui que é super leve, saudável, e vai tomar uma Coca Zero? Ela disse, não, Coca Zero dá, Coca Zero não tem açúcar. Não tem açúcar mesmo, Coca Zero? Algumas não tem, tá? Quer dizer, na verdade a Coca Zero ela não tem açúcar. Mas a questão, a reflexão que eu faço, mas qual é o benefício então? Né? Não tem benefício, ela tem um teor maior de sódio até. Também não é interessante em excesso, né? Pode causar retenção hídrica, aumento da pressão arterial. Tudo isso em excesso, tá? Não é um copo de Coca Zero também que vai fazer isso. Sim. Mas a pergunta que eu faço é, qual que é o teu benefício ali que você tem em tomar uma Coca-Cola Zero? Só porque não tem açúcar? Você gosta muito, né? Eu sempre faço esse questionamento, porque tu me falou antes de hábito, né? E a alimentação nada mais é do que hábito. Assim como você habituou pode se habituar a tomar refrigerante todos os dias, você pode desabituar. Claro. Tá? Então, um dos vieses da alimentação é o hábito. E pensa comigo, às vezes você mudar uma coisa na sua vida é difícil. Que é um hábito.
Imagina você talvez ter que mudar a grande parte da sua alimentação que você é habituado. Então eu sempre tento passar essa mensagem de que as coisas são aos poucos, são mudanças de hábito. São essas mudanças de hábito que vão te levar a um resultado final. Sim. Você precisa ir mudando talvez uma coisinha por vez, para no final de um tempo, um período, você conseguir ter um bom resultado. Sim, não é tão simples quanto parece, né? Não é algo nada simples, né? Grande parte das pessoas que fazem uma dieta ou alguma coisa assim, faz por um determinado período, tem uma perda de peso ou tem um resultado esperado, depois eles retornam a fazer o que faziam antes e recuperam o peso. Isso é uma das coisas mais comuns que tem. Sim. É aquele efeito sanfona, né? Sim. Que é falado. Sim. Tem muita gente que chega no verão e emagrece horrores, aí chegou abril, maio e já tá gordinho de novo, né? Sim, isso é bem comum, é só projeto verão, e na verdade não pode ser, né? Tem que ser projeto de vida, né? A gente tá falando de projetos de vida. Como você quer envelhecer? Você quer envelhecer saudável? Ou você quer envelhecer tomando 10 tipos de medicamento? Então, é sempre esse apelo, pensando na prevenção, né? A alimentação, ela é preventiva. Claro. Tanto é que agora, com essa pandemia, uma das coisas que falaram no início, quando não se tinha nenhum medicamento, né? Você tinha que estar com o teu sistema imunológico adequado. E como que você estaria? Fazendo atividades físicas, se alimentando de maneira correta. Então, qual é um meio de prevenção para qualquer doença, digamos assim? Uma boa alimentação, bom exercício, um sono adequado, dormir bem é importante. De preferência, diminuir estresse, ansiedade, de alguma maneira tentar evitar esse tipo de coisa que também prejudica. Então essa é a chave. E parece algo simples, mas que percebe que não dá, muitas pessoas não conseguem fazer. Até porque eu acho que a gente, hoje em dia, já há alguns anos, os nossos níveis de estresse estão muito maiores, né? A velocidade das coisas também mudou, o mundo está muito mais tecnológico, o excesso de informação é constante, os níveis de ansiedade e de transtornos psicológicos também cresceram de forma absurda, e acaba que isso tem uma manifestação na comida e nos nossos cuidados com o corpo. Em contrapartida, eu percebo que como tem uma conscientização maior, um politicamente correto, um mundo saudável, uma vida mais próspera, também tem um cuidado maior, né? Porque desde o surgimento do fast food, que é uma comida rápida, ficou muito prático. Então eu boto uma lasanha no micro-ondas, eu como qualquer coisa e eu vou sempre deixando para amanhã. Mas o que eu queria te perguntar, Felipe, que nem estava na minha cabeça, e é uma dúvida que eu tenho, porque é um comportamento meu, é o seguinte: eu sou um cara que não sinto praticamente fome durante o dia. Eu praticamente não como durante o dia. Eu como talvez uma vez por dia, à noite. Tanto que eu tô falando contigo agora aqui, são quase 3 horas da tarde e eu tô em jejum. Só tomei café preto e água. É bom isso? É saudável? É prejudicial? Eu sei que tem algumas nomenclaturas, né? Jejum intermitente. Eu não vou saber ao certo que tipo de jejum eu pratico, porque eu não o pratico intencionalmente. Eu só vou seguindo a minha fome, o meu corpo. Mas como é que tu enxerga o jejum? Então, o jejum, né? Vamos lá, o jejum não é simplesmente parar de comer, né? Tá. O jejum intermitente, que você fala, que é um tipo de dieta, tá? Não é, não vou comer agora e pronto. Ela tem um jeito de ser feito. Para que nos dias em que você não está de jejum, você ter uma alimentação adequada. Então não adianta você em um dia ficar 8 horas sem comer e depois no outro dia ir lá e comer tudo de uma vez só. Tem que ser uma coisa bem planejada. Não é para qualquer pessoa também, né? Então, assim, não tem como... O que eu vou te dizer? Eu acho que você não tá fazendo da maneira certa. Eu acredito que não, tá? Mas
Até porque tu não tá fazendo de propósito, né? Tu não tem um fim. É algo da tua rotina. Da minha rotina, não é pensado. E vai. Exatamente. Mas eu tô falando do jejum intermitente dieta, né? Pra perda de peso. Então. Que eu considero uma estratégia. É a que dá certo, é a melhor, Felipe. Não existe isso. Existem estratégias para perda de peso. O jejum intermitente é uma delas. E aí você tem que ser avaliado para ver se dá para fazer, como vai fazer, se é a melhor estratégia para ser feita, vai fazer por quanto tempo? 30 dias, 60, 90, 180? Então, assim, essa é uma, né? Pode ter restrição calórica, é outra. Pode ser uma dieta chamada de cetogênica, que é a base de proteína, é outra. Pode fazer uma dieta, que nem nós estávamos falando, vegetariana. Também, dieta vegetariana pode induzir a perda de peso, desde que seja feita bem, da maneira correta. Então, assim, existem várias e várias estratégias que você vai aplicar de acordo com cada pessoa, tá? Não tem aqui é só uma que funciona, ou essa é a melhor, só fazendo aquela. E se tu não consegue fazer, aí não vai emagrecer nunca. Então não é tão simplório assim, tá? Mas eu te recomendaria rever essa tua dieta aí, tá? Come mais. Eu acredito que a última vez que eu tive você estava meio magro, tá? Eu vou fazer o gancho então, já que eu falei aqui da dieta vegetariana, né? Por favor, é uma das curiosidades que eu tenho. Então, existem vegetariano, é uma dieta base praticamente de vegetais, né? Então, legumes, hortaliças, leguminosas, castanhas, por aí vai. Existem alguns tipos de vegetariano também. Alguns que consomem ovo, alguns que consomem leite, outros que consomem ovo e leite. Tem alguns até que consomem peixe. E aí, são várias nomenclaturas. Sim. Mas tem o vegetariano estrito, que não come nada de origem animal. Tá. E aí a gente tem o vegano, que na parte alimentar é igual ao vegetariano estrito. Também não come nada de origem animal. Porém, ele extrapola essa restrição para vestuário, produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos... Sim. Para tudo. Nada é um estilo de vida, né? Sim, nada de origem animal, nada. Nada de origem animal na vida da pessoa. Aí você pode me perguntar, isso traz benefício? Então eu vou te falar dados que não sou eu, Felipe, que estou falando, é um estudo, tá? Claro. É um estudo de revisão de 2020 até. Uma dieta bem feita, né, vegano, foi perceptível diminuição no risco de desenvolver doenças cardiovasculares, de desenvolver diabetes, de desenvolver obesidade, claro, né? E dislipidemias, né? Que é alterações lá nos níveis de colesterol. Mas isso é uma alimentação bem planejada, com todos os grupos bem distribuídos. O que acontece na prática muitas vezes quando eu atendo vegano? Tá. Simplesmente, que nem eu falei pra você, simplesmente para de comer produtos de origem animal, mas não organiza a dieta. Do nada, não vou mais, eu não quero isso pra minha vida e parei de comer carne hoje, fim. Exatamente. E aí, muitas vezes, ele já não tinha uma alimentação boa. A alimentação dele, por exemplo, era arroz, batata e carne. Ele parou com a carne, ficou com arroz e com a batata. Não tem os vegetais. E aí, até essa semana, o paciente chegou no consultório e era exatamente isso. Estava acima do peso, estava com a glicemia levemente alterada, né? E aí fazendo a anamnese alimentar, macarrão, batata, aipim, pão. Mas e os vegetais? Cadê as hortaliças? Né? Cadê feijão, lentilha, leguminosas? Então isso é algo que tem que ficar bem claro, assim. Você tem que fazer de uma maneira planejada, para não ter nenhuma deficiência. Né? Que é uma dieta que
como eu falei agora há pouco, traz benefícios, mas tem que ser bem organizada. Então, o que você precisa prestar atenção se você resolver ser vegano ou vegetariano, isso aí? Alguns micronutrientes ele tem maior abundância nas carnes, né? Então, se a gente for citar aqui, ferro, mas você tem também nos alimentos de origem vegetal, dos vegetais verdes escuros, principalmente, né? No brócolis. Você tem também nas leguminosas, feijão, lentilha. Tem que cuidar também com vitamina D. Muitas vezes tende a ficar baixa a vitamina D, principalmente no inverno, que a gente pega menos sol. Então é sempre bom fazer uma dosagem. Então esses micronutrientes você consegue adequar na dieta, tá? Mas tem um que a gente não consegue adequar, que é a vitamina B12. B12 só tem em origem animal. Então tu vai ter que fazer o que? Um acompanhamento, né? Preferência periódico, aí 6 em 6 meses, a cada 1 ano, fazer a dosagem da vitamina D. E vai ter que repor na forma de suplemento. Isso é fato. Não tem como... Não tem nutricionista que consiga adequar uma dieta sem carne que tenha vitamina D. Que tenha vitamina B12. E o que faz? Desculpa te interromper, Felipe. O que faz a vitamina B12 no corpo? A B12 ela está relacionada muito à parte energética, né? Então, assim, quais são os sintomas da deficiência? Cansaço, letargia, fadiga. Basicamente esses, os iniciais, assim, né? Começa indisposição, né? Pode levar a uma anemia também. Pode acontecer uma anemia por deficiência de B12. Então é importante. Até essa paciente, ela reclamou que ela andava meio cansada, assim, um pouco desmotivada. Reclamou de queda de cabelo também. Olha só. Então, por isso que eu digo, bem planejada, é uma dieta super bacana. Mas tem que ser bem organizado, não pode ser como eu falei, quero ser vegano, só paro de comer produtos de origem animal, né? Então é importante deixar essa mensagem assim, porque às vezes a intenção é boa, mas não falta um pouco de conhecimento mesmo, né? E sempre fazer acompanhamento periódico com a suplementação de B12 e show de bola. Eu me lembro de um episódio, e aí talvez agora com mais tempo tu até possa me dar uma luz em relação a isso, que desde que eu saí de casa pela primeira vez, em busca de me conhecer melhor e tal, muita coisa mudou na minha vida, inclusive alguns hábitos alimentares. E logo que eu saí de casa, tanto pelo preço, tanto pelo ideal de não comer carne, eu nunca me intitulei vegetariano, mas eu cortei a carne da minha dieta, e eu lembro que naquela época eu emagreci horrores, porque eu comia muito mal, era todo dia batata, cenoura e brócolis com arroz, era isso, e café preto. Mas eu lembro que eu devo ter ficado uns 2, 3 meses sem comer carne, e aí eu fui na tua formatura, eu me lembro muito bem disso, que a tua formatura teve um evento, teve uma festa, e antes o pessoal foi numa churrascaria, tinha um buffet maravilhoso e tal. E eu lembro que naquele dia, devia ter uma mesa com 20 pessoas, que o Antônio, que era vegetariano não oficial, comeu mais carne que todo mundo. Eu comia carne assim como se meu corpo tivesse desesperado por aquilo. Será que era uma falta da vitamina B12, do sabor? Até hoje eu acho muito discrepante aquilo, porque quando eu comecei a ver a carne, eu não sei se eu me atraía pela carne, pelo sabor, pelo prazer do alimento, ou se era uma necessidade fisiológica do meu corpo mesmo pedindo aqueles nutrientes. Olha, eu acredito que tenha sido mais mental mesmo, não fisiológico. Mais de sentir o cheiro, lembrança, né? Isso é muito forte, sabia? Essa questão de lembrança. Os alimentos, eles trazem recordações na gente, tá? Por exemplo, já que tu citou um exemplo, eu vou citar outro. Toda vez que eu vejo uma torta de limão, eu lembro da tua mãe. Perfeito. Comprava lá uma tortinha de limão. Então, assim, os alimentos, eles carregam essas emoções com a gente. Então, às vezes, assim,
algo que eu comia com meu pai, algo que eu comia com a minha mãe, algo que eu fazia com os meus avós preparavam para mim. Uhum. Então a gente tem essa relação. Então, talvez aquele dia, claro, influenciado pelo ambiente também. Uhum. Vou citar isso, influenciado pelo ambiente, que estava todo mundo se esbaldando na carne. Uhum. E você já sem comer há bastante tempo, sentiu o cheiro, sentiu o aroma, viu, principalmente nós somos muito visuais também, Uhum. viu a carne, resolveu comer um pedaço, gostou, lembrou, mais um. E foi isso que aconteceu. Não, eu me lembro, cara, que quando eu fui olhar, é até engraçado de lembrar disso, que a galera tava na sobremesa e eu e o Luiz, que era o amigo que morava comigo na época, comendo carne. E eu lembro que o teu avô olhava pra nós assim e falava, meu Deus, pra onde é que vai tanta carne? E a gente só pensava em comer. Só comer. Era uma coisa meio... Vai ver, por ter sido uma restrição assim, meio que do nada, sabe? A gente não teve uma preparação pra aquilo. A gente parou de comer carne e 3 meses depois estava sentado numa churrascaria. E aí, bom, né? Aí foi o que foi. E não houve uma reposição adequada com proteínas vegetais, né? Então, feijão, lentilha, ervilha, são as leguminosas que têm uma boa quantidade de soja, uma boa quantidade de proteína vegetal. Não teve isso, você não comia. Uhum. Então, você tinha também uma falta. Eu lembro, você tava até meio fraco na época. Sim, eu em relação ao que eu peso hoje, eu não sei ao certo o meu peso, mas naquela época eu cheguei a pesar 59 quilos. Eu tenho 1,73, 1,74. Ficou bem emagrecido, né? Sim. Mas sempre tive minhas gordurinhas ali, nunca me deixaram. Falando das gordurinhas e tal, claro que essa não é a tua área de atuação, mas como eu te conheço há mais tempo, eu tenho essa liberdade, porque tu é um cara que sempre se exercitou, sempre teve uma atividade física. Tu consegue ver a importância, assim, o link do exercício físico para esse bem-estar emocional? Eu não como carne, eu vou sentir muito, pode me fazer mal, pode me causar algum mal-estar, eu não comer carne, ou até eu mesmo com esse jejum intermitente, que eu nem sei que faço, mas faço, me exercitar. Quais são os perigos disso tudo? Na verdade, assim, o exercício, ele é sempre positivo, né? Então, mesmo que a pessoa seja vegana, vegetariana, faça jejum intermitente, ela sempre pode estar fazendo um exercício junto. O que vai fazer diferença é a intensidade do exercício. Então, de repente, se você está durante um jejum muito rigoroso, vai fazer uma intensidade mais baixa, tá? Mas quanto a ser vegetariano ou vegano, né? Exercício pode fazer normal, até em alta intensidade. Tem vários atletas que têm se declarado aí veganos, né? Se eu não me engano, a Venus Williams ou a Serena Williams é uma das irmãs Williams. Ela é vegana, se eu não me engano, tá? Uma das maiores campeãs de tênis do mundo, né? Então, assim, tem como aliar exercício até a nível competitivo com uma dieta vegetariana, tá? Então, não traria nenhum malefício. Um malefício é a dieta mal feita, né? Porque o exercício demanda um gasto energético maior, então você precisa repor esse teu gasto, né? Tô pensando agora em atleta um pouco mais de performance, né? Quando tu faz um exercício de uma maneira extenuante, isso te demanda uma capacidade energética maior do corpo, uma demanda maior de proteínas para repor isso, para repor também a parte muscular, né? Regeneração de tecido muscular. Mas tem vários atletas que competem em alto nível e são veganos, e não é isso que faz com que eles tenham perca de performance. De rendimento. E agora, se tu de rendimento, exatamente. Agora, se você é uma pessoa, um vegetariano ou um vegano e quer fazer um exercício, melhor coisa que tem, velho. Não tem problema nenhum. Não vai te prejudicar. Muito pelo contrário, só vai
somar ao teu estilo de vida. Eu vi uma vez e, tipo, também talvez nem pudesse tocar muito porque eu não fui a fundo para pesquisar e tal, mas eu li que, se não o mais forte, ou um dos caras mais fortes do mundo era vegetariano ou vegano. É possível isso? E claro, um adendo aqui, não sei como é que mediram a força do cara, não sei que avaliação e que parâmetros usaram para isso, mas é possível eu ter uma força comparado a um cara que come carne e tal, ou nada a ver? É possível, sim, porque assim, a força, é uma questão muito do eixo cerebral, né? Então, assim, é um sinal que vai para você recrutar massa muscular. É um sinal que sai do teu cérebro que você recruta massa muscular. Então, assim, não haveria impedimento de você ser forte ou até atleta. Vamos pensar em exercício de força, né? Halterofilismo, até mesmo fisiculturista. Se eu não me engano, tem fisiculturista que é vegano também. Esse não é um impedimento, não é uma justificativa, digamos assim. Agora, claro que provavelmente alguma adaptação no cardápio, dentro do que é ser vegano, né? Deve ter algum tipo de adaptação ali. Eu não trabalho com atletas de alto nível vegano para aprofundar mais, mas é possivelmente possível. Legal. Tá, e deixa só, a gente tá quase chegando no fim aqui, eu quero te perguntar de novo, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas como é uma coisa que eu vivo, eu tenho essa curiosidade. Então tu acha que não seria, claro, não é uma análise profunda, né, não é uma consulta, mas essa minha coisa de não comer nada, porque eu tô em jejum desde as 8 horas de ontem, né, não é legal. E eu não tô com fome agora, tô com zero fome, zero. Não consigo nem pensar em comer. Vou pensar em comer lá por 6 da tarde, 7 da noite. Não é recomendado, mesmo que eu não esteja com fome. Não é recomendado porque você tem, assim, você tá habituado a isso. Então você não tá sentindo fome. Mas dificilmente tu vai conseguir, em uma refeição, ingerir todas as quantidades de vitaminas e minerais que você precisa para um dia inteiro. Né? Então, tô pensando só em vitaminas e minerais. Energeticamente, é possível, né? Calorias, em termos de calorias em uma refeição, você atingir, fazer uma refeição super volumosa de 1.600, 1.800, 2.000 calorias. Isso é possível. Mas dificilmente tu vai ter a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa no teu dia inteiro. Então é interessante tu fazer mais alguma refeição rica em folhas, vegetais, frutas, para estar complementando aí a tua alimentação. Vou pensar nisso. Vou pensar, porque eu te digo que eu tô com zero fome agora. Inclusive, tô pensando em acabar aqui, se der tempo, da minha caminhada. Que, como tu classificou ali, é uma atividade de menor impacto, né? Que eu caminho ali 1 hora por dia, uns 40 minutos, que é meu exercício. Vale uma caminhada assim ou é pouca relevância? Vale. Com certeza vale. Não pode ficar parado, né? Então é claro que conforme o teu corpo vai se adaptando, os benefícios aqueles que você ainda tem, mas eles vão diminuindo. Então o que tu pode fazer? Pode caminhar um pouco mais de tempo, ou pode caminhar um pouco menos de tempo, mas mais intenso, né? Uma caminhada rápida, uma caminhada que te cansa. Faz 10 minutos de caminhada, 10 minutos de corrida. Então, assim, você pode ir modulando. Faz uns polichinelo em casa quando chega. Sobe um lance de escada a mais. Então, assim, são coisas que você pode fazer no dia a dia, assim, que são simples, né? Mas que já vão ter algum tipo de efeito. O que não pode é ficar parado, né? Tudo que não se mexe é atrofia. Com certeza, até o cérebro, né? Exatamente. Tá, e uma última pergunta, Felipe, só pra gente encerrar. Te agradeço um monte, todos os esclarecimentos. Eu saio daqui com a cabeça bem mais aberta, até sobre a minha alimentação como um todo. Mas ainda falando na questão da caminhada, tu falou de mudar a intensidade. Qual que é o perigo, qual que é o efeito, a consequência de eu não mudar?
E claro, eu tô caminhando agora porque eu voltei há pouco a me exercitar. Mas há 2-3 meses atrás eu tinha um hábito de correr. Eu corria 1 hora. Pra tu que me conhece, eu não tinha resistência para correr 3 minutos. Tava correndo 1 hora. Só que agora eu já não consigo. Então eu tô voltando aos poucos, respeitando meu corpo, caminhando. Mas se eu decidisse não correr, né? Se eu botasse na cabeça que eu só quero uma caminhada leve e mantesse isso como rotina por, sei lá, meses, o efeito da caminhada ia diminuir porque o meu corpo ia se acostumar ou não? Olha, ela vai diminuir um pouco, né? Logo você tem os efeitos agudos do exercício e os efeitos crônicos, né? Então, assim, o que iria acontecer depois de um tempo? Vamos pensar em perda de peso, né? Ia chegar uma hora que teu corpo ele ia se adaptar àquele exercício, ele ia deixar de ser cansativo para você, né? Nem tu falou, tu não conseguia correr 3 minutos, estava correndo 1 hora. Ou seja, você teve uma evolução. Se correr sempre 3 minutos, seu corpo vai dar uma estagnada. Mas você tem os seus benefícios crônicos de longo prazo, então você vai continuar tendo uma melhor respiração, pressão um pouco mais baixa, batimento cardíaco mais lento, né? Então, assim, o legal é você estar sempre mexendo um pouco nisso. Mexendo um pouco na intensidade, às vezes no volume, às vezes no tempo, né? Até para tá tendo sempre os benefícios. Mas não quer dizer que não vai valer de nada, entendeu? Claro. Melhor que nada. Sempre. Melhor que nada. Felipe, eu quero te agradecer por esse papo super bacana, super esclarecedor. Achei sensacional todos os esclarecimentos e pontos que tu levantou aqui. Eu acho que dá uma visão bem bacana sobre diferentes temas, sobre a nossa relação com a comida, a importância de uma alimentação saudável, a questão também de ser vegetariano, ser vegano, as consequências disso tudo, até mesmo agora no final, falando sobre a questão dos exercícios. Para quem quiser conhecer mais do trabalho do Felipe, recentemente o Felipe criou um Instagram, tá? É só botar lá no Instagram Felipe, tudo com I, tá? Felipe Reis Nutri. Felipe Reis Nutri, tá? Você vai encontrar lá a página do Felipe, um profissional excelente, extremamente capacitado, como você viu aqui nessa nossa conversa. Atende presencialmente em Balneário Camboriú. Eu não sei se está fazendo atendimento remoto também, Felipe, à distância, pela chamada de vídeo e tal. Tô fazendo também online. Tá. Tô fazendo online, foi autorizado pelo conselho, né? Uhum. E a gente está autorizado a prestar atendimento online também. Então, caso você tenha interesse, Felipe atende também à distância aí através de chamada de vídeo. Tá? É um excelente profissional, recomendo. Além de meu amigo, é um profissional extremamente capacitado que você pode ter um pouquinho dessa noção aqui. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo carinho de sempre, por esclarecer todas as nossas dúvidas. E vamos marcando mais vezes, né? Mais ou menos uma vez por semana eu faço os podcasts. Vamos ver o resultado desse nosso bate-papo aqui. E quem sabe lá na frente a gente não faz um outro papo, até para repercutir o que vai sair dessa nossa conversa, tá? Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Fica com Deus. Então, Antônio, eu queria agradecer o espaço, dizer que sempre que precisar pode me chamar, estou à disposição. E muito bacana fazer parte aí da história do Mundo Incrível, tá certo? Um abraço aí e qualquer coisa, só me chamar. Valeu, Felipe. Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer. Vamos combinar mais vezes e o espaço aqui está sempre aberto a te receber. E deixo aqui, claro, o meu muito obrigado a você que esteve conosco nessa 1 hora de bate-papo no podcast do Mundo Incrível, quase que toda semana. É bem verdade que a gente tem conseguido manter uma certa regularidade, toda quarta-feira, 10 horas, um novo podcast vindo ao ar. Semana que vem, um novo convidado, um ser humano extremamente sensível, inteligente, perspicaz, professor. Não vou falar muito mais para deixar um mistério. Se inscreva aí no canal, caso você ainda não seja inscrito, acompanhe os nossos conteúdos, o espaço aqui é de todos nós, tá bom? Fique bem, se cuide, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Como quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas? Como quieres que yo sepa lo que sientes y lamento?
representas. Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia, ay, qué paciencia la mía. No me digas que no, ya no me creo tus mentiras. No me digas que no.